Irmãs e irmãos, paz e bem. Eu sou o reverendo Eduardo Henrique, da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Estou aqui na Diocese Sul-Ocidental, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Paz e bem, gente querida de paz e bem. Uma abençoada Sexta-feira Santa para todos e todas. Mauro me pediu, me convidou para fazer esta meditação da Sexta-feira Santa. E eu não podia negar essa oportunidade de a gente meditar sobre esse caminho, esse momento, essa estação, dentro da via sacra, dentro da via dolorosa, que é a cruz. E aí a gente precisa continuar nessa caminhada aquilo que a gente vinha conversando já há algum tempo. Diante dessa situação em que nós nos encontramos, de pandemia, diante do caos político, social e sanitário em que estamos, dentro da escalada vertiginosa das mortes, dentro do sofrimento colocado ao nosso povo, dentro da política de genocídio implementada, a gente meditar sobre a Sexta-feira Santa tem áreas de redundância. A gente meditar sobre a morte de Jesus sempre foi uma capacidade de a gente atualizar dentro de nossas vidas esse momento doloroso da história de todos nós, da história de todo ser humano, a experiência da morte. E particularmente, dentro, no caso de Jesus de Nazaré, dentro de uma morte política. Ele, que foi um preso político, torturado e morto por subversão política, ele representa, desde sempre, esse exemplo de martiria, de testemunho vivo, de como as forças do poder, do império, as forças da morte se organizam muito bem para matar aquele que promove a vida. E cria toda a ordem de mentiras, constrói todo o lawfare, cria todo o sistema, para que a pessoa seja presa e condenada. É dentro dessa ótica que a gente precisa, e a gente vem conversando sobre isso, se a gente quer ter uma espiritualidade madura, amadurecida, a gente tem que encarar de frente, a gente tem que olhar essa dimensão da morte de Jesus e de que ele foi morto na cruz. A coisa é tão impactante. Uma pessoa como Jesus ser morta é tão impactante que houve ao longo da história quem dissesse que ele não havia morrido, mas só tinha passado por uma espécie de representação, que alguém tinha substituído de última hora ele. Porque é algo terrível demais. É algo que transcende o espaço da razoabilidade. E dentro disso a gente precisa também encarar de frente essas dimensões do sofrimento do tempo presente. Das mães Marias enlutadas. Dos amigos e amigas que por conta do distanciamento não puderam se fazer presente nos últimos momentos.
da dor, diante da brutalidade do império do mal e da morte, da política do genocídio, né? E aí a gente ficar com esse sentimento de impotência, como aquelas mulheres, né? Eram as mulheres que estavam aos pés da cruz, olhando aquele homem nu, pregado na cruz. Eu sei que ao longo do tempo, inclusive dentro de uma determinada visão piedosa, né, inclusive baseada em alguns trechos de Paulo, sempre se pensou, né, ao longo da história, que o sangue vertido do Cordeiro, né, apagou nossos pecados. Né? Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Mas, mesmo essa visão piedosa, reconhece que houve uma morte, que Jesus morreu. Sim, aquela criança que foi anunciada pelo anjo Gabriel a Maria, aquela criança que nasceu e que os anjos se manifestaram, né? E disseram glória a Deus nas alturas, e apareceram aos pastores. Aquela criança que foi visitada por sábios do Oriente, magos, que olharam nas estrelas e chegaram lá à manjedoura, né? Chegaram aonde estava Maria. Aquela criança que aos 12 anos foi ao templo, se perdoou dos pais e estava conversando com os doutores da lei. Aquele foi batizado por João Batista, que o céu se abriu e disse: eis o meu filho amado, né? Que eu me comprazo, que eu encontro prazer. Esse que fez curas, esse que proclamou bem-aventuranças, esse, né, que anunciou um tempo novo de justiça, de paz e amor, esse que foi seguido por amigos e amigas, companheiros e companheiras de caminho, esse estava lá na cruz morto. Tinha sido torturado e tinha sido pregado na cruz, que é uma morte atroz e que, simbolicamente, a morte na cruz provoca falta de ar. E a pessoa morre por asfixia. Esse que estava na cruz estava sozinho. Esse viveu o seu silêncio mais profundo. Os céus não se abriram, nenhum anjo desceu, nenhuma voz foi escutada, nenhum trovão foi escutado. Havia apenas silêncio e escuridão. Eis o significado profundo, um mistério, a porta de acesso da Sexta-feira Santa. É na Sexta-feira Santa que nós tiramos os paramentos dos altares. O altar fica despido, né, do linho, fica despido na Sexta-feira Santa há silêncio e escuridão. E é dentro dessa perspectiva, sem querer, volto a dizer, a gente ficar, né, celebrando essas dimensões da morte, mas no sentido de que a gente possa reconhecer que as dores do tempo presente são as dores do sempre. De que aqueles que anunciam a boa nova são perseguidos, torturados e mortos. Por golpes, por regimes militares. Regimes civis militares.
associados ao poder religioso, que manipulam, né, as massas com suas mentiras. Então é dentro dessa perspectiva que eu sempre, mais do que criar em nós um sentimento de dizer, olha, não adianta, as pessoas são assim, não mudam, a realidade é dessa forma, mas que a gente não se desespere. Porque essa mesma cruz, ela não é ponto final. Essa cruz, né, ela é uma sexta-feira. Ela não é um sábado, nem muito menos um domingo. Ela é uma sexta-feira. E quando eu coloco a dimensão da sexta-feira, é que a gente possa, dentro desse sentimento da sexta-feira, a gente perceber que ela não é o final da semana. Que a semana santa ainda não está terminada. Ela vai terminar. Sim, a pandemia vai terminar. Toda essa ordem de coisas, melhor dizendo, desordem, vai terminar. Infelizmente, vamos ter sextas-feiras santas, mas a gente saiba sempre, de verdade, que ela não é o início da semana. Nem ao menos ela é o final da semana. Ela é uma passagem, como a morte é, como a morte deve ser encarada, uma passagem. E dentro desse significado, a gente precisa celebrar mais do que nunca, na Sexta-feira Santa, a vida. A gente precisa se antecipar aos calendários litúrgicos. A gente precisa teimosamente dizer: aquele que está morto na cruz, está morto na cruz. Que está vivendo a sua solidão e o seu silêncio. O silêncio daqueles e daquelas manifestações magníficas e gloriosas que manifestavam esse silêncio pungente e profundo, essa escuridão que é a mais escura das noites. Isso não é o último ponto, não é o ponto de chegada. Não foi para isso que ele veio. Não é para isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui para teimosamente resistir e sermos vivos e celebrarmos a vida da morte como passagem, como sexta-feira. Mas que a gente possa, nessa grande sexta-feira que se transformou, né, nosso país, marcado pela luta e luto de tantos, pela morte de tantos, por tantas Marias que choram, por tantas pessoas que não puderam celebrar, né, as exéquias de seus entes queridos. É dentro dessa sexta-feira santa que eu elevo a Deus uma prece. E dentro desse tempo de silêncio e recolhimento, eu gostaria que a gente pensasse sobre a vida que a gente leva, sobre aquilo que a gente é. Para além das denominações religiosas, para além das
da profissão de fé que você faz. Seja você cristão ou não cristão. Que você possa meditar sobre a vida neste tempo de morte. Sobre a sua vida. Sobre como você está caminhando nela. Sobre o seu cuidado. Sobre o cuidado com as outras pessoas. E dentro disso as nossas responsabilidades. O mar da história agitado, dizia Mayakovsky. Volto mais uma vez a citá-lo. Mas a gente há de atravessar. Sim. Celebrando a vida diante desse genocídio, a gente teimosamente diz não a todo e qualquer império fascista. Aquele que matou Jesus e quer nos matar hoje. Não passará. Que Deus, Pai de amor materno, console como uma mãe a dor de cada um, de cada uma, de você, de mim, de todas as pessoas de paz e bem. E dentro disso eu posso dizer uma abençoada Sexta-feira Santa. Que seja verdadeiramente abençoado e abençoada na sexta-feira. Vou fazer aqui, ler a coleta própria da Sexta-feira da Paixão. Compassivo Deus, nós te suplicamos, olhes com misericórdia para esta família que é tua, pela qual nosso Senhor Jesus Cristo não hesitou em entregar-se, traído, às mãos de pessoas cruéis, e sofrer morte de cruz, o qual vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e para sempre. Amém. Recebam todos e todas as bênçãos de Deus. Cristo crucificado nos atraiu a si mesmo, a fim de que encontremos nele o alicerce seguro da fé, o firme sustentáculo da esperança e a certeza dos pecados perdoados. E as bênçãos de Deus onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, seja conosco, habite para sempre. Paz e bem ao povo querido de paz e bem, a todo o planeta Terra, a todos os brasileiros e brasileiras, a nós. Uma abençoada Sexta-feira Santa. Nos encontramos mais tarde, orando, celebrando em oração no final do dia. Paz e bem, gente querida, paz e bem. Paz e bem.